dizer pelo menos que era a opção dela. Ninguém aqui, duvido que alguém aqui tenha ouvido, dado voz a essa mulher. E o que hoje foi dito aqui, né, é justamente tentar dar voz a essas pessoas que são excluídas. E que eu falava muito isso, né? Por que não? Como assim você... Uma vez, um convívio pessoal, eu sou o tipo de pessoa que eu estrago qualquer reunião familiar. Né? As pessoas perguntam a minha opinião, a minha esposa fala assim, meu Deus do céu. Eu tento sair para não poder responder, mas é sempre assim. E eu lembro que um cara falou, um parente virou e falou exatamente assim para mim: o que uma puta tem para me ensinar? Eu falei assim: talvez toda a vida dela sofrida, que você sequer tem noção do que ela já passou. Começa por aí. E aí, às vezes, eu passo, perto da minha casa tem uma rua que virou um ponto de prostituição, principalmente de travesti, e eu passo ali, eu fico observando, será que alguém já deu voz para aquelas pessoas que ali estão? E assim vai, e o que eu queria focar aqui, senão a gente perde, senão eu perco o rumo da fala, é justamente nas grávidas que estão encarceradas, né? Hoje, nós temos o Instituto da Audiência de Custódia, que a própria magistratura, e está aqui, membros da AJD, que felizmente não são membros da outra associação, que tentou impugnar e vedar a implantação da audiência de custódia, por conta de dizer que o CNJ não teria legitimidade, competência, aliás, para poder editar a resolução 213, se não me engano, e foi julgado improcedente. E eu fico pensando o seguinte: eu fiz uma postagem boba essa semana no Facebook, e a Simone colocou uma coisa tão interessante, que ela fala assim: um poder que era para garantir acaba sendo denegrido de tanto querer restringir. E se vocês pararem para observar, o judiciário hoje tem essa visão. Né? Todo mundo que falou aqui é do judiciário. Eu sou o único fora que estou falando, tirando a Carolina. E eu tenho uma visão externa do judiciário, do que eu vejo, o que é o judiciário. Né? Eles olham de dentro, eu olho de fora, e o que eu vejo hoje no judiciário é justamente isso: um órgão repressor. É um órgão que está a todo momento reprimindo, é um órgão que está a todo momento vedando, é um órgão que está a todo momento determinando, é um órgão que está a todo momento... E acabou que os valores acabaram sendo invertidos. E aí, pegando essa questão para audiência de custódia, você para pensar o seguinte: do que adianta estabelecermos uma audiência de custódia, por exemplo? Esse é o primeiro passo. E a importância da fala de todos que antecederam, se não mudar a cultura e a ideologia do próprio judiciário. Para que serve a audiência de custódia? Qual o sentido dela? Se é tão analisado e avaliado a personalidade, a característica do réu, do preso, do imputado, por que não avaliar uma coisa tão simples, que é uma gestante que está ali na audiência de custódia? Porque, e eu digo isso porque a audiência de custódia, ela, dentre os poucos motivos que a ensejam, é justamente debater apenas e exclusivamente ali a questão da prisão ou não. Ela não pode ser transformada num interrogatório, onde o juiz fofoqueiro, como o próprio Alexandre diz, quer ficar sabendo o que aconteceu. Ali é simplesmente para analisar os requisitos ou não de uma prisão ou de uma medida cautelar. E uma das medidas cautelares é a prisão domiciliar, que o próprio artigo do CPP estabelece que a gestante tem direito à prisão domiciliar. E aí você para pensar o seguinte: existe uma questão objetiva que não tem que discutir, está grávida, não está grávida, e essa pessoa tem direito à medida cautelar, caso fosse necessária a prisão preventiva, ser substituída por uma prisão domiciliar por conta da gestação. E aí existe eu até brinco, há pouco tempo eu fiz a disciplina do Lênin, falava com ele, é muita hermenêutica para poder entender o que é feito, para poder explicar, por exemplo, que a mulher não pode ter a prisão domiciliar, mesmo sendo gestante, mesmo estando na lei, tendo em vista... E aí começa, né? Gravidade do fato e aquela coisa toda. E aí, há pouco tempo, o próprio Alexandre escreveu um artigo, foi publicado no Conjunto, que falava do juiz preguiçoso, o juiz que faz audiência de custódia com má vontade. A audiência de custódia que necessariamente deveria ser implantada para garantir os direitos daquele que ali está, ou seja, o fato da audiência de custódia ela decorre de uma prisão em flagrante delito, ponto. E o fato de uma pessoa já estar ali porque foi presa em flagrante delito, o valor já invertido, a ideia com relação a ela, mas ela foi presa em flagrante delito. Se ela foi presa em flagrante delito, ela praticou um crime, sendo que não é o momento de analisar absolutamente nada sobre isso. A análise daquela situação ali é requisitos ou não da prisão preventiva, no caso, se for medida cautelar, o direito à prisão domiciliar. Quando isso não é feito, isso não é observado.
Isso não é analisado. E aí acaba que, por conta de uma, como é que eu vou dizer, uma inversão ideológica do sentido da audiência de custódia, acaba que isso gera um encarceramento de uma pessoa, mulher, grávida, que tem o direito a ser garantido pelo judiciário. E olha só como eu vinha dizendo no começo, o judiciário, ao invés de ser garantidor do direito, acaba sendo restritivo, ele acaba invertendo o sentido da própria instituição para a qual foi criada, o próprio poder que foi criado. Então essa questão de dar voz a essas pessoas, como eu disse no começo, é um passo importante, principalmente quando parte dos próprios membros do judiciário que vão se manifestar contra isso, dizendo o seguinte: olha, essas pessoas precisam ter voz. As mulheres nunca tiveram voz, agora que está sendo um movimento, e aí o que mais me incomoda são as críticas aos exageros feministas, mas esses exageros masculinos de séculos que vêm praticando contra a mulher, e as ofensas, as agressões, e agora toda essa questão, você tem a mulher que não tem voz, a mulher gestante que não tem voz, e você tem aquela situação de um judiciário opressor, que muitas vezes ele inverte o próprio sentido da sua atuação, onde na verdade deveria garantir esses direitos. Então, o que eu queria basicamente não é nem falar sobre, mas chamar a atenção é justamente nesse sentido. Primeiro, tudo que foi dito aqui, se vocês observarem, são questões estruturais, são questões de alicerce. É falar da democracia, é falar da implantação do medo, é falar da questão da ideologia do judiciário, é falar do sentido, qual a função do judiciário hoje. Talvez se nós pegarmos todos os juízes e começar a fazer uma enquete, o que é o judiciário hoje? Acho que vai ser uma enxurrada de resposta heterogênea, porque a própria instituição, muitas vezes, vem se perdendo nesse sentido ideológico. A questão do judiciário hoje, poder garantir esses direitos, principalmente dessas mulheres, principalmente dessas mulheres grávidas, o próprio nome do grupo já diz, elas existem, é chamar a atenção para a necessidade de uma atenção maior para que essas pessoas possam ser ouvidas. Não necessariamente tratar como mais uma que passou ali, mais uma audiência. Eu venho conversando com o Alexandre, a gente estava falando. Se você pega um juiz, por exemplo, que acordou, teve insônia, teve qualquer tipo de problema, será que a postura dele no comportamento com uma audiência vai ser a mesma? Será que ele vai ter o mesmo comportamento para com a mulher, para com o homem? Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser relevado. E a questão da mulher poder ter esse direito levantado, falado, elas existem, o próprio nome já diz, elas existem. Se isso está sendo necessário ser dito, é porque elas estão esquecidas, elas estão caladas. E como dar voz a elas? Se vocês observarem, o próprio judiciário hoje, ele pode dar voz a essas mulheres, principalmente nesse momento que é como se fosse uma triagem, se vai ingressar ou não no sistema penitenciário. O próprio judiciário pode fazer isso. O próprio judiciário pode pegar o microfone para ela e falar assim: fala, diga, eu vou te ouvir. Ninguém pode ter te ouvido até agora, mas eu vou te ouvir. Eu quero ouvir o que aconteceu, eu quero que você diga o porquê, sei lá, mas deixe ela falar, deixe ela dizer. Hoje de manhã você falava que um menor dizia: eu tenho tanto para lhe falar. Um adolescente falava: eu tenho. Por quê? Será que alguém já parou para ouvir aquele adolescente? Será que eu disse que o Custódio poderia ser o primeiro canal onde esse microfone pudesse ser dado para aquela mulher, ela pudesse falar? Será que não poderia ser uma forma de, como foi dito, minimizar os efeitos drásticos de uma prisão, de um encarceramento, deixando essa pessoa, talvez, concedendo algo que já é dela, que é o direito, que é presumidamente inocente, da prisão domiciliar, deferir a ela esse direito? Será que isso talvez não reduzisse mais os danos causados para ela? Será que é tão necessário o encarceramento assim, desenfreado? E aqui não há um culto à liberdade, embora eu quisesse que fosse assim, mas não chega a ser um culto à liberdade. Mas se nós pararmos para pensar, será que o que temos de melhor, será que o judiciário, aí eu faço uma pergunta, é lógico, vai ser retórico, mas reflexivo, será que o que o judiciário hoje tem de melhor é o encarceramento? Será que o judiciário, ao proteger, ao ser, vamos colocar assim, o poder que protege o patrimônio, será que a ele é válido proteger o patrimônio em detrimento daquela mulher, daquela gestação, daquela criança, daquele feto, daquele bebê que pode estar por vir? Será que se nós formos comparar esses direitos que estão na balança em conflito, será que o caminho certo seguido está sendo esse do encarceramento desenfreado? Será que essa audiência de custódia, ao sendo implantada, e não adianta apenas implantar,
Tem um mês, 2 meses, eu fui proferir uma palestra no Espírito Santo. Uma advogada lá me dizia que ela foi sedativa em audiência de custódia, e a magistrada virou para ela e disse: doutor, você não sabe como é que funciona aqui, né? Não, assim. Não, porque olha só, roubo, extorsão e tráfico é conversão preventiva direta. Então nem perde tempo em alegar qualquer coisa. É prático. Então passa. É prático. E isso, a gente está falando do estado vizinho, nós, do Espírito Santo. Se pararmos para pensar, imagina isso para o interior do país, né? Para a região norte. Enfim, para questões mais distantes, para lugares mais distantes, menos vistos. Então, essa questão de poder termos a audiência de custódia como um filtro de redução de danos para aquela pessoa que já está por ali passando, sabe-se lá o que foi passado por ela para poder ali estar, talvez seja um primeiro passo ou um grande passo, e que seja um passo pequeno, mas que seja um passo no sentido de humanizar um tanto quanto mais o tratamento para a tua mulher, e principalmente a mulher grávida. Elas existem, e ali na verdade não é só uma mulher que existe, é a mulher e o feto. Então não é só uma pessoa, é preciso dar voz para aquela mulher, ela vai falar por 2 pessoas, literalmente. E isso é necessário ser pesado, isso é necessário ser avaliado, isso é necessário ser colocado, isso é necessário passar o microfone para ela que ela possa dizer algo nesse sentido. Essa humanização, primeiro, nós criticamos muito a sala de aula, o legislativo, o teor das leis, o conteúdo das leis, mas se pararmos para pensar, o problema maior está justamente na ideologia daqueles que estão sentados exercendo o poder. E aqueles que exercem o poder que têm a possibilidade maior de reduzir esses danos. E é nesse exercício do poder, sendo exercido de forma correta, pode muito contribuir para que elas existam mesmo, e sejam vistas e sejam ouvidas. Essas mulheres precisam de voz, principalmente essas gestantes. É desumano hoje, se pararmos para pensar, há pouco tempo o professor Juarez Tavares deu um parecer dizendo que o Estado é temeroso encarcerar uma pessoa. E uma grávida? Será que não seria tão mais trágico e desastroso encarcerar? Será que a reprimenda, a resposta... Há pouco tempo eu escrevi um artigo que está para publicar que significa o seguinte, deixa esse nome agora, a credibilidade do judiciário como requisito para a prisão preventiva. Tem basicamente umas 4 decisões que falam disso. Pela credibilidade do judiciário decreta a prisão preventiva. Eu não li isso no Código de Processo Penal, mas na decisão está constando como requisito para a decretação da preventiva. Então são questões que, se pararmos para pensar, não é a lei o problema. Muitas vezes o problema é ideológico, muitas vezes o problema é daqueles que estão ali no exercício do poder que tendem a não querer dar ouvidos àquela pessoa que ali está. E aí, não prolongando mais, acho que está todo mundo cansado. Então, o que eu queria mais aqui nessa pequena fala, aqui, nessa pequena manifestação, é dizer que isso aqui acaba sendo uma injeção de ânimo para que eu me sinta menos retardado no sentido de, estou dando murro em ponta de faca, estou indo contra a maré, e eu perceba que dentro do próprio judiciário, dentro do próprio exercício do poder, dentro daqueles próprios que possuem a condição de possibilitar isso que nós pleiteamos, que existe luz no fim do túnel, que a gente pode contar, que a gente pode saber, que isso se propague, que isso se prolongue, que isso se espalhe no Poder Judiciário, para que essas pessoas possam ser ouvidas e essas pessoas possam ter um pouco mais de dignidade. Muito obrigado, boa noite. É interessante que, uma vez eu estava ouvindo a doutora Luciana falar, que antes do bebê nascer, a sociedade é tão hipócrita e discute tanto essa questão do aborto, que antes do neném nascer, o neném tem até CPF, né? Porque são tantas lutas contra o aborto que está ali brigando pelo aquele bebê, daquela mãe e tudo mais, mas quando está lá dentro, pouco importa, né? E na Justiça do Trabalho, os após de trabalho, a gente está sempre preservando o nascituro, que nada mais é o feto. Então, por que não preservar também esse que está lá na barriga da mãe? Porque encarcerar 2, a gente leu e até escreveu, o Estatuto da Criança e Adolescente não permite que criança seja presa. Mas essa criança ela já nasce presa, sem cometer crime. Então, assim, sem mais delongas, porque o doutor Alexandre ainda vai autografar os livros de quem adquirir. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Não, eu quero colaborar. Gente, boa noite, meu nome é Ângela Borges, eu sou advogada. Não, eu falo alto. Gente, boa noite, meu nome é Ângela Borges, sou advogada. Milito especialmente em varas de infância, não tenho um conhecimento amplo em crime, enfim. Mas foi muito, assim, a palestra foi muito, assim, agregadora para mim hoje. Eu quero dizer para os senhores o seguinte, que nós aqui estamos falando de direitos humanos o tempo todo. E é muito triste, eu como advogada, né, eu já sou advogada há 12 anos nessa área, vendo colegas, que aqui deve ter vários advogados, falando contra os direitos humanos. Tem advogado que fala contra, né? O direito, ele é todo humano. Quem fez uma faculdade de Direito por 5 anos e não compreendeu isso, não compreendeu absolutamente nada. É muito triste. E a minha relação com o direito começa com medo, viu, doutora? Porque eu sou de uma família muito simples, um pai pedreiro semi-analfabeto, uma mãe semi-analfabeta, né? Vindos do interior do Rio de Janeiro, eu sou a primeira pessoa formada na minha família, e tenho muito orgulho de dizer isso, porque isso é honra da minha mãe, né? Que apesar de ser analfabeta, é uma mulher brilhante, e começou assim, a pessoa tinha uma dívida comigo, e me entregou, eu inocentemente, me entregou uma máquina de escrever, aquela de Olivetti que se arranca a tampa, assim, que ninguém mais quer, que só é objeto de museu hoje em dia, e eu recebi aquela máquina, porque depois ela me daria o dinheiro, e ela foi à delegacia e registrou uma ocorrência. E aí eu fui chamada, convidada, que hoje eu pegaria o papel e rasgaria, né? Mas eu era ignorante, eu compareci à delegacia, e lá eu fui super maltratada, eu era mais bonitinha, mais novinha, né? O inspetor deu aquela olhada para mim, né? E queria dinheiro. E aí, conclusão, a família da moça foi até a minha casa, minha família é muito humilde, e disse assim, eu espero, Ângela, que você tenha aprendido a lição. Entenderam? Dentro da minha casa. E eu disse a ela assim, olha, dona Isa, eu aprendi sim, eu vou fazer direito. Ela disse assim, senhores, vou levantar. Direito? Você? Muito bem. Deus foi tão bom, mas tão bom para mim, que eu acho que a senhora conhece a doutora Eliane Simas dos Santos, que a defensora é minha madrinha, há 19 anos eu trabalho junto com ela. Eu tive a felicidade de encontrar essa mulher. E na minha primeira oportunidade eu fiz a faculdade, e falo, senhores, eu falo com orgulho, porque isso dignifica a minha família, a minha mãe e o meu pai, né? Eu passei no meu primeiro exame de ordem sem recurso. Eu lutei para isso. Eu quero dizer para os senhores que eu continuo colaborando com a sociedade. Quando eu milito na área de infância, quando eu preservo, observe o que diz a lei 227 da Constituição, é dever do Estado, da família, da sociedade, né, assegurar os direitos da criança. Absoluta prioridade. Quando eu, como mãe, porque tenho 2 meninas, né, mostro para elas como é importante a gente ser nobre, porque a profissão do advogado, senhores, é nobre. Nós somos nobres, nós efetivamos o que é direito. É isso que eu acho que está se perdendo. Falta advogados com essa consciência, faltam juízes com essa consciência que a gente viu aqui. E eu vou ousar, e peço desculpa aos senhores se por acaso eu for, sei lá, inoportuna, ou colocar alguma coisa, mas eu acho que o juiz, antes de ingressar no cargo na magistratura, deveria ser requisito obrigatório. Eu estou falando, né, da minha experiência. Ele teria que frequentar o trem da Central do Brasil por 1 ano, no horário do rush, para entender o que é o povo. Porque é muito simples você pegar a lei e você... A lei é fria, a lei ela não é humana, é aquilo que os senhores disseram, é preciso ouvir a mulher presa, é preciso ouvir a criança, é preciso, a gente fazer aquelas medidas que a gente humanize. Então, é importante, porque quando você só estuda, você é rico, você nunca viveu dificuldade, você não sabe o que é isso. Então você julga a partir do que o juiz julga, a partir daquilo que ele vivencia. Não tem como a gente negar isso, né? Então como é que vai julgar se você não sabe o que é o trem da Central, 6 horas da tarde, rumo a Japeri? É muito difícil, muito difícil. Senhoras, me desculpa se eu fui agressiva, mas é exatamente isso. Ângela, parabéns pela trajetória, só quero fazer um pequeno comentário. Eu tive uma professora, eu nunca peguei o trem. Já peguei? Nem eu.
6 horas nunca, doutora. Eu não consegui entrar. Mas eu tive uma experiência muito legal na graduação. Eu tento fazer isso. Isso é muito complicado, porque como eu trabalho numa vara criminal, eu tenho organizado. Mas o meu professor de graduação fez uma experiência que foi fantástica. Na época não tinha celular, não tinha telefone, mas ela meteu os alunos inteiros numa sala, uma cela. 30 alunos, 40 alunos. 1 hora em silêncio. 1 hora não passa. 1 hora simplesmente não passa. Porque o tempo tem um sentido diferente ali. Depois que eu fiquei 1 hora preso, voluntariamente, eu passei a dar valor a 1 segundo. Em liberdade. Ninguém fica mais preso que um dia. Não tem como. Mas essa experiência foi fundamental para eu poder ter o sentido da liberdade, que talvez fosse alguma coisa muito abstrata. Tem algumas coisas muito legais que podem ser feitas, mas quem vive no mundo da poliana realmente não consegue. É verdade. Gente, obrigada a todos pela presença de vocês. Está ali o livro dos autores. E obrigada, boa noite. Não esqueçam de curtir nossa página.